O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram em que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus nos fala sobre a manifestação de Deus lá no Antigo Testamento, a Moisés e ao povo, sobre o Monte Sião, onde mostra realmente ali a manifestação de Deus por meio de trovões, fogo, chama, nuvens, e que o povo então fica apavorado. E o texto até diz que até Moisés falou: estou apavorado e com medo. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. A manifestação de Deus, o povo ao pé da montanha. Mas a carta aos Hebreus não para nisso e nos fala de uma realidade muito superior àquela que nós podemos viver após o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Após a sua paixão, morte e ressurreição, nós temos algo muito maior. Ele fala do Antigo Testamento e depois diz: mas vós, povo da nova aliança no sangue de Jesus, mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém, não a terrestre, celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, vos aproxima. Ele vai falando dos anjos, dos primogênitos, de Deus, o juiz de todos. Nos aproximamos dele, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, dos santos, destes que nós aqui ouvimos em Nagasaki, de Jesus. Nos aproximamos de Jesus, o mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Gente, pelo mistério da morte e ressurreição de Jesus, nós nos aproximamos de tudo isso. Recebemos a fé em tudo isso pela pregação da igreja, dos apóstolos, pelo evangelho que eles nos transmitiram, mas gostaria de falar de uma realidade muito particular e sublime, pela qual nós temos acesso e vivemos tudo isso. É o que a igreja chama da Sagrada Liturgia. O que a carta aos Hebreus está falando aqui? Nós nos aproximamos pela ação litúrgica da igreja, pela própria ação poderosa de Jesus, realizada por meio de ritos que nós vivemos e que dão a nós acesso
a tudo que Ele alcançou por nós na cruz e que é realizado na nossa vida pela ação do Espírito Santo, sobretudo na Santa Missa. Claro, a liturgia não é só a Santa Missa, mas dela realmente, do mistério do Senhor, brota toda a fonte da salvação para nós. Por exemplo, o Evangelho de hoje cita aquilo que o Catecismo liga ao sacramento da unção dos enfermos, que é a celebração litúrgica do mistério do Senhor. A unção dos enfermos é participação na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os demais sacramentos, diz aqui que os apóstolos expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. E é o que a igreja faz, a gente vai ungir os doentes com óleo da unção. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 13. Mas, continuando aqui, meus irmãos, eu gostaria de pedir aqui a atenção de vocês para trazer algo que a igreja fala dessa participação da Igreja Celeste quando nós participamos da liturgia, sobretudo da Santa Missa. Um dos documentos do Vaticano II, uma constituição pós-conciliar chamada o Sagrado Concílio, é Sacrosanto Concilium, o número 8, depois se vocês quiserem procurar lá, número 8 diz assim, olha, pela liturgia da terra participamos, saboreando-a já na liturgia celeste. É o que a carta aos Hebreus está dizendo, não é? Multidão de anjos, o Espírito dos justos, Deus, o sangue de Cristo. Então, pela liturgia da terra, participamos, saboreando-a já na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela, da liturgia, cantamos ao Senhor um hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Esperamos ter parte e comunhão com os santos, cuja memória veneramos, e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele aparecer como nossa vida e nós aparecermos com Ele na glória. Então, já aqui, com essa celebração no tempo presente, na terra, nós já nos unimos com o céu, com o nosso futuro, aguardando a vinda do Senhor, em comunhão com toda a igreja, em comunhão com os santos, com estes santos martirizados que foram para o céu automaticamente, pelo batismo de sangue, mas também por tantos santos que foram se purificando aqui na terra, que se purificaram no purgatório e entraram no céu, são santos. E com isso até digo que muitas pessoas, às vezes até católicas, vão a alguns lugares aí, em outros lugares, para tentar ter uma comunhão com os espíritos dos seus familiares. Quer ter uma comunhão, quer escutar. Aqui já está dizendo a carta aos Hebreus, como é que você vai ter comunhão com os espíritos dos justos? É pelo sangue de Jesus. Você quer ter comunhão com alguém que é do seu sangue? Então tenha comunhão com Jesus, porque a nossa comunhão com todos os nossos irmãos é muito mais forte do que a de sangue, porque é no sangue de Cristo, que é muito maior do que o nosso. A nossa união na família de Deus é no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. E se você quer ter comunhão de afeto, é no amor de Cristo, que é muito mais forte. A gente diz na Santa Missa, o amor de Cristo nos uniu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele, no meio de nós, nos une no seu amor. Se nós queremos ter uma comunhão espiritual, na liturgia nós temos uma comunhão no Espírito Santo.
um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um único Pai. Estou dizendo tudo isso, meus irmãos, para que amemos, hoje é quinta-feira, amemos a Eucaristia, quinta-feira de adoração, o culto eucarístico que é a nossa união com Deus, e que nós devemos cada vez mais zelar e amar. Ainda mais se a gente fala a missa dominical, né? A missa do dia do Senhor. Nos unir e nos aproximar dos santos, dos anjos e de Deus pelo sangue do sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho nós estamos vendo os apóstolos saindo em missão para pregar o Evangelho e fazer muito mais pessoas participarem da família de Deus. Família de Deus, que assim como a gente faz nas nossas famílias, às vezes especialmente nos domingos ou aniversários, reunimos para estar juntos, Jesus nos reúne na mesa eucarística. E como nos diz a Igreja, Sacrosanto Concílio, um dia nós vamos nos reunir com Ele no banquete eterno. Mas enquanto isso, a gente vai aqui na terra, de missa em missa, saboreando a Santíssima Eucaristia. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.